Em 16 de dezembro de 1944, na frente ocidental da Segunda Guerra Mundial, os alemães lançaram uma ofensiva maciça que surpreendeu completamente as forças aliadas. Conhecida como a Batalha das Ardenas ou a Ofensiva do Bulge, esta operação representou a última grande aposta de Adolf Hitler para reverter o curso da guerra. Naquele dia gélido, em uma pequena colina na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha, um grupo de apenas 18 soldados americanos enfrentaria uma força inimiga que os superava em número por quase 30 vezes. Os estrategistas alemães jamais poderiam imaginar que esses 18 homens seriam capazes de deter o avanço de 500 de suas tropas de elite, incluindo paraquedistas experientes e soldados da Waffen-SS. O cenário era de um inverno rigoroso, com temperaturas congelantes e neve cobrindo a paisagem das densas florestas das Ardenas. Este era um setor considerado relativamente calmo pela inteligência aliada, onde as tropas americanas, muitas delas recém-chegadas ou em recuperação, mantinham posições defensivas mais leves. No entanto, essa aparente tranquilidade foi uma fachada para os planos ambiciosos e desesperados do alto comando alemão. A Alemanha, já sob forte pressão em múltiplas frentes e com seus recursos militares esgotando-se rapidamente, buscava um golpe decisivo que pudesse dividir as forças aliadas, capturar o vital porto de Antuérpia e, idealmente, forçar uma negociação de paz separada com as potências ocidentais. A execução dessa grande aposta dependia crucialmente de velocidade e surpresa. O plano alemão exigia avanços rápidos e ininterruptos através das Ardenas, aproveitando a cobertura do mau tempo que impedia a superioridade aérea aliada. Cada hora de atraso significava a perda do elemento surpresa e a oportunidade para os aliados reforçarem suas defesas. As unidades de vanguarda alemãs, compostas por alguns dos soldados mais bem treinados e motivados do Terceiro Reich, tinham a missão de abrir caminho com máxima urgência, sem se deter por resistências menores. Acreditava-se que a inferioridade numérica e o moral das tropas aliadas neste setor seriam facilmente superados pela força e prestígio das divisões alemãs. Neste contexto de uma ofensiva colossal, uma colina aparentemente insignificante, conhecida como Lanzerat Ridge, transformou-se em um ponto estratégico de vital importância. Embora pequena em escala, sua localização dominava uma das poucas estradas que permitiam o avanço rápido das colunas blindadas e de infantaria alemãs em direção aos seus objetivos. Para os alemães, a passagem por Lanzerat Ridge deveria ser rápida e sem obstáculos, um mero detalhe no mapa de sua vasta operação. A expectativa era de que qualquer resistência ali seria esmagada em minutos. Este episódio de Curiosidades da Guerra explorará em detalhes como um punhado de soldados americanos desafiou todas as expectativas. Analisaremos como esses 18 GIs, pertencentes a um pelotão de reconhecimento e não a uma unidade de combate de linha de frente, conseguiram travar o avanço de 500 tropas de elite alemãs, incluindo elementos de uma divisão de paraquedistas e da Waffen-SS, no primeiro dia da ofensiva das Ardenas. Desvendaremos como uma colina, destinada a ser apenas uma passagem, se transformou em um palco de resistência lendária, onde o fogo preciso, a disciplina de trincheira e o uso eficaz do rádio se provaram mais poderosos do que a massa e o prestígio inimigo. A história de Lanzerat Ridge é um testemunho de como a coragem e a tática de poucos podem alterar o curso de grandes batalhas. A pequena aldeia de Lanzerat, localizada na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha, era, em 16 de dezembro de 1944, um ponto geográfico aparentemente insignificante. Situada no coração das Ardenas,
uma região caracterizada por densas florestas, colinas onduladas e uma rede limitada de estradas sinuosas, Lanzerat não possuía valor militar intrínseco em tempos de paz. No entanto, sua posição estratégica, dominando uma das poucas vias que permitiam o avanço rápido de veículos através do terreno acidentado da floresta de Losheim, conferiu-lhe uma importância vital no contexto da recém-lançada ofensiva das Ardenas. Para o alto comando alemão, a velocidade era um fator determinante para o sucesso de sua última grande ofensiva. O plano de Hitler dependia de um avanço relâmpago através das Ardenas para dividir as forças aliadas, capturar o porto de Antuérpia e, assim, reverter o curso da guerra no fronte ocidental. Cada hora de atraso significava a erosão do elemento surpresa e a oportunidade para os aliados mobilizarem suas reservas e utilizarem sua superioridade aérea, que estava temporariamente neutralizada pelo mau tempo. As divisões blindadas e de infantaria alemãs, especialmente as unidades de elite da Waffen-SS e de paraquedistas, tinham ordens estritas para avançar sem hesitação, esmagando qualquer resistência mínima. A colina de Lanzerat Ridge, embora modesta em sua elevação, controlava diretamente a estrada que seria utilizada como um dos principais eixos de avanço da 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, a ponta de lança da 6º Exército Panzer SS. Esta divisão, sob o comando do general Sepp Dietrich, tinha a missão crucial de romper as linhas americanas e seguir para o oeste em direção ao rio Meuse. A passagem por Lanzerat era, portanto, um gargalo estratégico indispensável. Para os alemães, essa colina deveria ser transposta rapidamente, em questão de poucas horas, permitindo que suas colunas blindadas mantivessem o ímpeto da ofensiva. A expectativa era de que quaisquer defesas ali presentes seriam rapidamente sobrepujadas pela força e pelo prestígio das tropas de assalto alemãs. As condições ambientais daquele inverno de 1944 eram particularmente severas, adicionando uma camada de desafio e desolação à paisagem. A geada cortante e as camadas de neve cobriam o terreno, com temperaturas frequentemente caindo abaixo de 0 graus Celsius. A neve acumulada dificultava o movimento de veículos e tropas, transformando as poucas estradas em pistas escorregadias e os campos abertos em armadilhas geladas. A visibilidade era frequentemente reduzida pela neblina e pelas nevascas, o que, por um lado, auxiliava a surpresa alemã ao impedir o reconhecimento aéreo aliado, mas, por outro, complicava a navegação e a coordenação das próprias forças atacantes. O terreno montanhoso e densamente arborizado das Ardenas, com suas encostas íngremes e vales profundos, canalizava o movimento para as estradas existentes, tornando-as pontos de estrangulamento naturais. Lanzerat Ridge era um desses pontos críticos. A paisagem desoladora, marcada pela brancura da neve e pelo silêncio gelado, estava prestes a se transformar em um palco de combate feroz, onde a estratégia e a coragem seriam testadas ao limite. A severidade do clima e a natureza do terreno tornavam a defesa de qualquer posição ainda mais árdua, mas também ofereciam oportunidades para defensores determinados que soubessem explorar as vantagens do ambiente. A ofensiva alemã, lançada em 16 de dezembro de 1944, não era apenas uma operação militar de grande escala, mas uma aposta desesperada que mobilizou algumas das unidades mais formidáveis e ideologicamente motivadas do Terceiro Reich. As forças que se aproximavam de Lanzerat Ridge naquele dia gélido eram a vanguarda da 6º Exército Panzer SS, uma formação que incluía a 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler e elementos da 3ª Divisão Paraquedista.
Estas não eram tropas comuns, eram consideradas a elite do exército alemão, treinadas para a guerra ofensiva e com um histórico de vitórias em diversos teatros de operação. A primeira divisão Panzer SS, em particular, era uma das mais antigas e condecoradas divisões da Waffen-SS, composta por soldados veteranos que haviam lutado desde os primeiros dias da guerra na Polônia e na França, passando pela frente oriental. Seu treinamento era rigoroso, sua disciplina era implacável e sua lealdade ao regime nazista era inabalável. Os paraquedistas, por sua vez, eram conhecidos por sua tenacidade e capacidade de combate em condições adversas, tendo participado de operações como a captura do Forte Eben Emael e a Batalha de Monte Cassino. A presença dessas unidades de elite na linha de frente da ofensiva das Ardenas demonstrava a seriedade e a ambição do plano alemão. O alto comando alemão confiava plenamente na superioridade numérica e no prestígio de suas tropas para esmagar qualquer resistência aliada. O setor das Ardenas era defendido por divisões americanas que, em muitos casos, estavam em processo de rotação, em descanso ou compostas por recrutas inexperientes. Essa percepção de fraqueza inimiga, combinada com a força avassaladora das unidades alemãs, alimentava a expectativa de uma vitória rápida e decisiva. A massa inimiga, composta por centenas de milhares de homens, milhares de tanques e artilharia pesada, avançava com a certeza de que sua força bruta e a reputação de suas divisões de elite seriam suficientes para romper as linhas americanas e seguir em frente. Para os estrategistas alemães, pontos como o Lanzerath Ridge eram meros obstáculos temporários que seriam rapidamente superados pela força de suas tropas de assalto. A ideia de que 18 homens pudessem deter 500 soldados de elite era inconcebível. A confiança alemã residia na crença de que a simples presença de unidades como a Leibstandarte SS seria suficiente para desmoralizar e dispersar as defesas americanas. A velocidade era a chave do plano, e qualquer atraso era considerado inaceitável. A ofensiva dependia crucialmente de uma passagem rápida e sem obstáculos por todos os pontos estratégicos, incluindo Lanzerath Ridge, para que as colunas blindadas pudessem avançar em direção aos seus objetivos finais, como o porto de Antuérpia. A expectativa era de que o avanço seria tão rápido que os aliados não teriam tempo de reagir e reforçar suas posições, permitindo que a maré alemã varresse a frente ocidental. Os defensores de Lanzerath Ridge eram um pequeno grupo de apenas 18 soldados americanos, pertencentes ao 3º Pelotão de Reconhecimento da Companhia Hino, do 394 Regimento de Infantaria, da 99ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. Esta divisão, conhecida como Battle Babies por muitos veteranos, era relativamente inexperiente no combate em larga escala, tendo chegado à frente ocidental apenas alguns meses antes, em outubro de 1944. Muitos de seus homens eram recrutas recentes, e o próprio comandante do pelotão, o 2º tenente Lyle J. Book, era um jovem oficial com pouca experiência de combate. Eles estavam posicionados no que era conhecido como o Ghost Front, um setor das Ardenas que os aliados consideravam calmo e improvável de ser atacado, sendo frequentemente usado para dar descanso a unidades exaustas ou para introduzir novas tropas no teatro de operações. A função primária de um pelotão de reconhecimento, como o de Book, era justamente a de observar, patrulhar e reportar movimentos inimigos, agindo como um fio de tropa ou uma unidade de alerta avançada. Eles eram a inteligência tática em campo, destinados a detectar e informar, não a engajar e reter um ataque em massa. Consequentemente, não estavam equipados nem treinados para sustentar uma defesa prolongada contra uma força esmagadoramente superior. Seu armamento consistia principalmente em fuzis M1 Garand,
que disparavam 8 cartuchos por vez, algumas metralhadoras automáticas Browning Automatic Rifle ou BARS, e possivelmente uma ou duas metralhadoras M1919 de calibre. 30. A quantidade de munição e suprimentos era limitada, adequada para missões de patrulha e escaramuças rápidas, mas não para um cerco prolongado. Não possuíam apoio de artilharia pesada diretamente atribuído a eles, nem estavam integrados a uma linha defensiva fortificada com bunkers ou arame farpado extensivo. Sua posição na colina de Lanzerat era, em essência, um posto de observação avançado, não um ponto forte defensivo, planejado para resistir a um ataque de divisão. No entanto, com o início repentino e massivo da ofensiva alemã em 16 de dezembro de 1944, a função desses 18 homens mudou de forma drástica e abrupta. De observadores e patrulheiros, eles foram repentinamente transformados na primeira linha de defesa contra uma das mais poderosas unidades de assalto alemãs. A inteligência tática que deveriam coletar transformou-se na necessidade urgente de criar uma muralha física, um bloqueio humano contra o avanço implacável do inimigo. Esta virada de papel não era apenas inesperada, mas também contrária a todos os princípios de emprego de um pelotão de reconhecimento, que em condições normais se retiraria diante de uma força esmagadoramente superior para evitar o aniquilamento e continuar sua missão de coleta de informações. A decisão de permanecer e lutar não foi uma escolha fácil, mas sim uma combinação de disciplina militar, a ausência de ordens de retirada imediatas e talvez uma compreensão intuitiva da importância estratégica de sua posição. O tenente Buck e seus homens sabiam que eram a única defesa entre as forças alemãs e o interior das linhas americanas, que estavam escassamente defendidas. A colina de Lanzerat Ridge, com sua cerca viva natural e o terreno elevado, oferecia um ponto de vantagem para a observação e o tiro, mas também os expunha a um ataque frontal concentrado. Diante da iminente avalanche alemã, os soldados rapidamente se dedicaram a fortificar suas posições precárias. Eles escavaram trincheiras rasas e tocas de raposa no solo congelado, utilizando as ferramentas disponíveis e a cerca viva existente para criar uma linha de defesa improvisada. A cerca viva, uma barreira de arbustos densos e árvores baixas, ofereceu alguma cobertura e camuflagem, mas não proteção substancial contra o fogo pesado. As metralhadoras e BARS foram estrategicamente posicionadas para cobrir os prováveis eixos de aproximação inimiga, visando maximizar o poder de fogo limitado que possuíam. Cada homem foi instruído a economizar munição e a atirar apenas em alvos confirmados. A comunicação via rádio, embora rudimentar e sujeita a interferências do clima e do terreno, tornou-se um recurso vital. Ela permitiu que Buck reportasse a situação em tempo real e solicitasse apoio, mantendo um elo com o comando traseiro, que ainda estava tentando compreender a escala total da ofensiva alemã. Apesar do frio intenso, da neve que cobria o terreno e da consciência esmagadora de estarem em desvantagem numérica de quase 30-1, esses 18 homens se prepararam para o que sabiam ser um confronto brutal e desigual. Sua motivação era a defesa obstinada de suas posições e a tentativa de atrasar o avanço inimigo o máximo possível, ganhando tempo precioso para que outras unidades americanas pudessem se mobilizar e reforçar as defesas. Eles não esperavam reforços significativos e entendiam que sua sobrevivência e o sucesso de sua missão improvisada dependiam inteiramente de sua própria tenacidade, disciplina e da eficácia de suas táticas defensivas. A ideia de que um pelotão de reconhecimento, com sua leveza e mobilidade, se transformaria em uma muralha inamovível contra 500 homens de elite era um paradoxo militar,
mas era a dura realidade que se desenrolava em Lanzerat Ridge naquele dia crucial. Eles eram a última barreira em um setor crítico, e sua capacidade de resistir definiria o destino de um dos eixos mais importantes da ofensiva alemã. Na manhã gélida de 16 de dezembro de 1944, a ofensiva alemã em Lanzerat Ridge teve seu início. As primeiras ondas de assalto, compostas por elementos da 3ª Divisão Paraquedista e da 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, avançaram sob o manto de uma neblina densa e neve acumulada que dificultava a visibilidade, mas que os alemães esperavam usar como cobertura. A confiança na superioridade numérica e na reputação de suas tropas de elite era palpável. A expectativa era de um avanço rápido e sem grandes obstáculos, uma vez que o setor era considerado fracamente defendido. O choque tático ocorreu quando as tropas alemãs se aproximaram das posições americanas. A geada cortante e as camadas de neve caracterizavam o ambiente, e o silêncio invernal foi abruptamente quebrado pelo estalo ritmado dos fuzis M1 Garand dos 18 defensores americanos. As ondas cinzentas de soldados alemães, avançando em formação de assalto, começaram a se quebrar na cerca viva que os americanos haviam improvisado como linha defensiva. Este não era um confronto de grandes exércitos em campo aberto, mas um embate brutal e localizado, onde cada disparo e cada posição defensiva assumiam uma importância desproporcional. Apesar da esmagadora desvantagem numérica, os 18 americanos responderam com fogo preciso e calculista. O tenente Buck havia instruído seus homens a economizar munição e a atirar apenas em alvos confirmados, visando os pontos mais vulneráveis das formações inimigas. Os fuzis M1 Garand, com sua capacidade semiautomática de 8 disparos, e as metralhadoras automáticas Browning Automatic Rifle, BRs, posicionadas estrategicamente, permitiram que os defensores concentrassem um volume de fogo surpreendente sobre os atacantes. Cada bala tinha um propósito, visando oficiais, operadores de metralhadoras e soldados que tentavam flanquear as posições. A precisão do tiro americano, combinada com a camuflagem oferecida pela cerca viva e pelas tocas de raposa escavadas na neve, tornava difícil para os alemães identificar a origem exata do fogo e estimar o número real de defensores. A disciplina de trincheira foi um fator crucial na resistência. Os soldados americanos, mesmo sendo um pelotão de reconhecimento e muitos deles inexperientes em combate tão intenso, mantiveram suas posições sob fogo pesado. Eles não recuaram, nem entraram em pânico diante da massa inimiga. A coordenação do fogo era evidente. Enquanto alguns homens disparavam, outros recarregavam ou observavam os movimentos inimigos, garantindo uma cobertura contínua. A cerca viva, embora não fosse uma fortificação robusta, serviu como uma barreira visual e um ponto de apoio para os defensores, obrigando os alemães a diminuir a velocidade e a se expor ao fogo americano. A manutenção da linha defensiva, mesmo sob condições tão adversas e com recursos limitados, demonstrou a resiliência e a determinação dos GIs. O rádio, uma ferramenta de comunicação vital, foi usado de forma eficaz pelo tenente Buck. Ele não apenas reportava a situação em tempo real para o comando traseiro, detalhando a força e a direção do ataque inimigo, mas também coordenava as ações de seus próprios homens. Esta comunicação permitiu aos defensores adaptar suas táticas à medida que o ataque alemão evoluía, concentrando o fogo onde era mais necessário. Embora o rádio não pudesse trazer reforços imediatos, ele manteve a moral dos homens, que sabiam que suas ações estavam sendo reportadas e que estavam cumprindo uma missão crítica.
A informação transmitida por Buck também foi fundamental para que o comando americano começasse a compreender a escala real da ofensiva alemã, que até então era subestimada. O contraste em ação era evidente. A confiança alemã nos números e no prestígio de suas unidades de elite se chocava contra a precisão e a organização dos 18 americanos. Os paraquedistas e soldados da SS, habituados a romper defesas com facilidade, encontraram uma resistência inesperadamente feroz. As ondas de assalto alemãs, que deveriam varrer a colina em minutos, foram detidas e infligiram baixas significativas. A crença de que a simples presença de suas tropas de elite seria suficiente para desmoralizar os defensores americanos foi desfeita pelo som contínuo dos garands e pela persistência inabalável dos soldados na cerca viva. O embate em Lanzerat Ridge transformou-se em um teste de vontade e tática, onde a qualidade da defesa se impunha, mesmo que temporariamente, sobre a quantidade do ataque. A resistência em Lanzerat Ridge durou por horas, um confronto contínuo que desafiava a lógica militar. A proporção numérica de 18 americanos contra aproximadamente 500 soldados alemães de elite não era apenas um dado estatístico no início do combate, ela se manteve como uma realidade brutal e constante ao longo de todo o dia 16 de dezembro de 1944. As ondas de ataque alemãs, compostas por paraquedistas e membros da Waffen-SS, se sucediam, cada uma delas com a intenção de sobrepujar a pequena guarnição americana. No entanto, a determinação dos defensores e a eficácia de suas táticas transformaram a colina em uma barreira intransponível. Apesar da esmagadora disparidade, os americanos infligiram dezenas de baixas ao inimigo. O fogo preciso dos fuzis M1 Garand e das metralhadoras BAR, combinado com a disciplina de trincheira, garantiu que cada ataque alemão fosse repelido com perdas significativas. Os soldados americanos, bem posicionados e utilizando a cobertura natural da cerca viva e do terreno, concentravam seus disparos em alvos estratégicos, desorganizando as formações inimigas e minando seu ímpeto. A cada tentativa de flanqueamento ou assalto frontal, os alemães encontravam uma resistência coordenada e letal, o que os forçava a recuar e reagrupar, perdendo tempo precioso e sofrendo mais baixas. O resultado mais imediato e crucial dessa defesa obstinada foi um atraso aproximado de um dia nos eixos críticos de avanço alemão. Para o plano da ofensiva das Ardenas, que dependia inteiramente de velocidade e surpresa, cada hora perdida era vital. O objetivo alemão era romper as linhas aliadas e avançar rapidamente para o oeste, antes que os aliados pudessem reagir e mobilizar suas reservas. Um atraso de 24 horas em um ponto tão estratégico como Lanzerat Ridge significava que as colunas blindadas alemãs não podiam manter seu ímpeto, ficando presas em gargalos e estradas congestionadas. Isso não apenas frustrava o cronograma, mas também expunha as forças alemãs a contra-ataques e a uma eventual superioridade aérea aliada, uma vez que o mau tempo melhorasse. A resiliência dos 18 defensores foi extraordinária. Sob ataque contínuo, enfrentando o frio intenso, a escassez de munição e a constante ameaça de aniquilamento, eles mantiveram suas posições. A liderança do tenente Buck e a disciplina de seus homens foram fatores decisivos. Eles sabiam que estavam em uma situação precária, isolados e sem esperança de reforços imediatos, mas a compreensão da importância de sua missão os impulsionou a persistir. Cada minuto de resistência em Lanzerat Ridge era 1 minuto a menos para o avanço alemão e 1 minuto a mais para os aliados organizarem suas defesas em outros setores. A pequena colina, que deveria ser um mero ponto de passagem, tornou-se um símbolo de resistência implacável,
demonstrando como a determinação de poucos pode alterar o curso de uma ofensiva massiva. A resistência inesperada em Lanzerat Ridge desencadeou um efeito dominó crucial para o desenrolar da ofensiva das Ardenas. O atraso de aproximadamente um dia, imposto por um punhado de soldados americanos, teve consequências estratégicas de longo alcance, alterando significativamente o cenário tático geral da batalha. Para o plano alemão, que dependia da velocidade e da surpresa para alcançar seus objetivos antes que os aliados pudessem reagir, cada hora perdida era um golpe severo. O tempo ganho pela defesa obstinada em Lanzerat Ridge foi vital para as divisões vizinhas americanas. Com a estrada principal bloqueada e as forças alemãs detidas, o comando aliado, que inicialmente subestimava a escala da ofensiva, começou a receber relatórios mais precisos sobre a dimensão do ataque. Isso permitiu que as unidades americanas em setores adjacentes, que estavam em processo de reorganização ou em posições menos expostas, tivessem tempo para se mobilizar e fechar as brechas que se abriam na linha de frente. Engenheiros e unidades de infantaria puderam estabelecer novas linhas defensivas, fortificar posições e preparar-se para o impacto das colunas blindadas alemãs que se aproximavam. Este atraso crucial permitiu que reforços fossem direcionados para os pontos mais vulneráveis das Ardenas. A capacidade de encher a Ardena de americanos antes que a maré alemã subisse foi uma consequência direta da resistência em Lanzerat. Divisões de infantaria e blindadas, que estavam em reserva ou em outras frentes, puderam ser deslocadas para a região, solidificando as defesas e impedindo o colapso completo da linha aliada. A cada hora que os 18 homens em Lanzerat Ridge mantinham sua posição, mais tropas americanas chegavam à frente, construindo uma barreira cada vez mais robusta contra o avanço inimigo. A interrupção do cronograma alemão foi fatal para a ofensiva. A primeira divisão Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, que deveria avançar rapidamente para o oeste, ficou presa em engarrafamentos e enfrentou uma resistência crescente. O elemento surpresa, que era a base do plano de Hitler, foi gradualmente erodido. O mau tempo, que inicialmente favorecia os alemães ao impedir a superioridade aérea aliada, não duraria para sempre. Cada dia de atraso aumentava a probabilidade de que a força aérea aliada pudesse intervir, atacando as colunas alemãs e suas linhas de suprimento. Assim, a ação de um pequeno grupo de homens em uma colina isolada teve um impacto macroscópico na maior batalha terrestre do exército do Zewa. A defesa de Lanzerat Ridge não foi apenas um ato de bravura individual, mas uma manobra estratégica que comprou tempo inestimável. Este tempo permitiu que as forças aliadas se recuperassem do choque inicial, reorganizassem suas defesas e começassem a reverter a vantagem alemã, transformando uma ofensiva que prometia ser um avanço rápido em uma batalha prolongada e custosa. A maré da guerra nas Ardenas começou a virar não por uma grande operação planejada, mas pela tenacidade de 18 soldados que se recusaram a ceder. A história da defesa de Lanzerat Ridge é um testemunho eloquente de como a determinação inabalável e a aplicação tática inteligente podem superar uma superioridade numérica esmagadora. Os 18 soldados americanos, um pelotão de reconhecimento levemente equipado, não apenas resistiram a uma força de 500 homens de elite alemães, mas o fizeram em condições adversas, sob um ataque contínuo e sem a expectativa de reforços imediatos. Este episódio demonstrou que, em certos momentos críticos da guerra, a qualidade da resistência e a vontade de lutar podem ser mais decisivas do que a mera quantidade de tropas ou o prestígio de suas unidades. A lição central que emerge de Lanzerat Ridge reside no poder da tática e da disciplina sobre a massa.
Os americanos, apesar de sua desvantagem numérica de quase 30-1, não se entregaram ao pânico. Em vez disso, empregaram uma combinação eficaz de fogo preciso, disciplina de trincheira e uso estratégico do rádio. O tenente Bulk e seus homens concentraram seus disparos, economizando munição e visando alvos cruciais nas formações inimigas, o que maximizou o impacto de seu poder de fogo limitado. A disciplina em manter suas posições, mesmo sob fogo pesado e com a ameaça constante de flanqueamento, garantiu que a linha defensiva improvisada permanecesse intacta. O uso eficaz do rádio, por sua vez, permitiu que o comando americano fosse alertado sobre a verdadeira escala da ofensiva e que os defensores mantivessem a coordenação, adaptando suas táticas à medida que o ataque alemão evoluía. Essa combinação de fatores transformou uma cerca viva e algumas tocas de raposa em uma barreira intransponível por um período crucial. O impacto estratégico dessa resistência foi desproporcional ao tamanho da força defensora. O atraso de um dia imposto aos eixos de avanço da 6º Exército Panzer SS, especialmente da 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, foi um golpe severo para o plano alemão. A ofensiva das Ardenas dependia da velocidade para explorar o elemento surpresa e impedir que os aliados mobilizassem suas reservas. Cada hora de atraso significava a erosão desse elemento e a oportunidade para as divisões vizinhas americanas se reorganizarem, fecharem brechas e estabelecerem novas linhas defensivas. Sem a passagem rápida por Lanzerat, as colunas blindadas alemãs ficaram presas em engarrafamentos e foram expostas a um tempo de reação que os aliados souberam aproveitar. A memória de Lanzerat Ridge é fundamental porque encapsula a essência da tenacidade individual e da eficácia da pequena unidade em um conflito de escala continental. Ela serve como um lembrete de que, mesmo em meio a operações militares de vastas proporções, as ações de um punhado de homens podem ter ramificações que alteram o curso de batalhas inteiras. A história de Lanzerat Ridge é mais do que um relato de bravura. É um estudo de caso sobre a resiliência humana e a capacidade de adaptação tática sob pressão extrema. A importância de lembrar atos de coragem, como o de Lanzerat Ridge, reside na lição que eles oferecem sobre a natureza da guerra e do espírito humano. Eles nos mostram que a história não é feita apenas por grandes generais e vastos exércitos, mas também por soldados comuns em pontos isolados que, por sua simples recusa em ceder, podem redefinir momentos cruciais. Essa pequena colina nas Ardenas, defendida por 18 homens, tornou-se um símbolo da capacidade de resistência frente a probabilidades esmagadoras. Um exemplo de como a inteligência tática pode transformar um pelotão de reconhecimento em uma muralha inamovível. Às vezes a história cabe em uma vala e 18 fardas. Nesse dia, os Estados Unidos fizeram o número virar detalhe. A tenacidade demonstrada em Lanzerat Ridge ressalta a capacidade do espírito humano de persistir diante de adversidades aparentemente insuperáveis. É um lembrete de que, mesmo quando todas as probabilidades estão contra, a determinação, a disciplina e a inteligência tática podem forjar a vitória, ou pelo menos um atraso vital que reverberará por todo o campo de batalha. A coragem desses 18 homens não apenas salvou vidas e posições, mas também contribuiu decisivamente para a virada da maré na ofensiva das Ardenas, consolidando seu lugar como um dos atos mais notáveis de resistência na Segunda Guerra Mundial.